Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje começar mais uma semana, sequência de aulas aí. E nós estamos aí no roteiro de Química Geral, estudando, o contexto dos compostos químicos e suas funções. Na aula passada, nós começamos a ver, as substâncias inorgânicas como consequência, do contexto das ligações químicas. Então, nós estudamos os tipos de ligações químicas, que envolve os compostos iônicos e covalentes. E agora, essas substâncias, que são formadas, sejam compostos moleculares e os compostos iônicos, nós vamos agrupar eles, classificando como substâncias inorgânicas. E aí nós vimos 4 tipos importantes na aula passada. Nós estudamos, a parte de a parte correlacionando aí as substâncias que envolvem os ácidos, as bases, sal e óxido. Deixa eu ver a minha canetinha aqui, que ela não está funcionando, eu não estou enxergando ela, para ficar melhor, para visualizar com vocês. Agora sim. Então, deixa eu marcar aqui. Aí nós vimos uma substância quando é ácido, ela traz um hidrogênio no início, a base, a hidroxila, vem no final, que é o OH. O sal é a união de um ácido com uma base, onde você tem o cátion diferente do hidrogênio e o ânion diferente da hidroxila. Lembrando que o H+ é característico do ácido e o OH- característico da base, segundo a teoria de um cientista chamado Arrhenius, que nós vamos ver daqui a pouco. No caso dos óxidos, são sempre compostos binários, pessoal. O que é composto binário? Composto constituído por 2 elementos químicos, onde um deles é o elemento oxigênio e ele deve aparecer no final da fórmula química, conforme esses exemplos que estão aqui apresentados. NO3, CO2 e SO3. Percebam, nunca você vai confundir a classificação de um óxido. Sempre vai ter um oxigênio no final e mais um outro elemento, diferente do oxigênio. Tá certo? No caso do sal, olha aqui o exemplo, pode ter oxigênio e pode não ter oxigênio. Mas o mais importante em que você tem que observar é que o cátion ele é diferente de hidrogênio no início e o ânion é diferente do OH-. Aqui é a mesma coisa, ó. Não tem H no início, nem tem OH no final. Então, isso aqui é caracterizado, essas substâncias aqui são caracterizadas como sais inorgânicos. No caso da base, veja, aparece sempre o H no final. E no caso do ácido, o hidrogênio no início. Quando a fórmula química do ácido não tem oxigênio, nós chamamos isso de hidrácidos. É um ácido do tipo hidrácido. Quando ele tem oxigênio, é um ácido do tipo oxiácido. Então, está sempre aqui, ó, HNO3, H2CO3, H2SO4, tá certo? Então, são oxiácidos e esses aqui de cima são hidrácidos. Isso foi o que nós vimos no final da aula passada. E aí, o que é que nós vamos ver agora? Nós vamos fundamentar, tá certo? A classificação dessas substâncias inorgânicas conforme a teoria da dissociação eletrolítica. Essa teoria ela foi proposta por um cientista chamado Arrhenius, certo? Que é este cidadão aqui. E essa teoria ela é aplicada para moléculas, E no caso dessas espécies, elas vão se dissociar reversivelmente, ou seja, dissocia-se formando cargas positivas, espécies com cargas positivas e cargas negativas, e essas cargas podem se recombinar, formando de novo a substância de partida. Em átomos, ou grupamentos de átomos carregados que conduzem corrente elétrica. Gente, conduz corrente elétrica, carregado que conduz corrente elétrica, nós estamos falando de espécies carregadas positivas e negativamente. O cientista Arrhenius,
ele classificou os ácidos como sendo toda aquela substância que em solução aquosa, ou seja, quando você coloca na presença de água, sofre um processo chamado de ionização. Ionização é o nome que deriva pelo fato de você estar diante de uma espécie que vai gerar íons. Por isso o nome ionização. Formando, ou liberando como cátion somente o íon H+. Tem algumas literaturas, de acordo com outras teorias que não seja de Arrhenius, que equaliza o valor do H+, como sendo H3O+, chamando isso do íon hidrônio. Então, quando você vê nos livros a expressão H3O+, e H+, trata-se da mesma espécie, como sendo o íon hidrogênio. Tá certo? Então, imagine que você tenha um ácido qualquer, HXA. Esse ácido qualquer, o que é que vai acontecer com ele? Você vai colocar na presença de água. Ácido, na presença de uma solução aquosa, vai sofrer o quê? Ionização. Olha o que você vai fazer, pessoal. É como se você tivesse um grande compartimento com cargas positivas e negativas misturadas. E agora, no processo de ionização, você vai separar essas cargas. Vai deixar a carga positiva de um lado e a carga negativa de outro. E você vai ter que manter o balanceamento dessas quantidades de cargas. Por isso que aqui tem o X, para indicar a quantidade de hidrogênio que tinha presente naquele compartimento químico. Tá certo? Então, repetindo, você vai ter essa espécie aqui, certo? HX, dentro de um compartimento químico. Neste compartimento, você vai adicionar água. Essa espécie é um ácido. De acordo com a teoria de Arrhenius, um ácido na presença de água vai sofrer ionização, ou seja, vai gerar carga positiva e carga negativa. A sua missão em uma reação, o que tem antes é o reagente e o que tem depois é o produto, é separar essas cargas. Botar de um lado a carga positiva, que são os cátions, e colocar do outro a carga negativa, que são os ânions. Qual a grande sacada de Arrhenius? O cátion, dentro de uma substância chamada ácido, sempre vai ser hidrogênio. E o que sobra é o ânion. Então, olha o que foi feito aqui. Coloque aqui o hidrogênio, coloca aqui o A. Aqui embaixo, do lado do A, tem um 1 escondido. Esse 1 sobe, se transformando em quê? No expoente do hidrogênio, a carga do hidrogênio. Esse aqui é só para indicar que está na presença de água, em meio aquoso. Mas, coloca-se o A, o X que está aqui embaixo sobe se transformando na carga do A, que é a carga negativa. Então, fica X negativo aquoso. Por que esse X vem aqui do lado? Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então, se antes do processo de separação das cargas você tinha XH, aqui tem que continuar XH. Se aqui tiver H2, aqui tem que ter um 2. A quantidade tem que estar balanceada. Tá certo? Então, você vai ter outra coisa a observar. Ó. X positivo, X negativo. O balanceamento de cargas tem que ser igual. Aí você diz, professor, mas não tem uma carga positiva e aqui não é uma carga negativa? Igual em módulo. Tá certo? Então, se aqui tiver 2 mais, aqui vai ter 2 menos. Se aqui tiver 3 mais, aqui tem 3 menos. Então, a natureza é muito sábia. O que tinha antes, quando passou pelo processo, em contato com a água, vai sofrer ionização, porque isso aqui é um ácido, gerando essas cargas, gerando esses íons. Observe esse exemplo aqui colocando valores numéricos. Vamos colocar aqui H2S. Vamos colocar aqui água. O que vai gerar aqui, pessoal? A partir do momento que a água vai interagir com este composto iônico,
vai sofrer ionização, porque este composto iônico, segundo a teoria de Arrhenius, é caracterizada como uma espécie ácida. Então você já sabe, é um ácido na presença de água, sempre vai gerar o íon hidrogênio. Esse íon hidrogênio é a prova, de acordo com a teoria de dissociação eletrolítica, de que essa espécie é caracterizada como um ácido, na concepção de Arrhenius. Então, o que acontece? Vai gerar aqui o hidrogênio e vai gerar aqui o enxofre. Sempre você vai fazer isso. E agora você vai balancear a quantidade de cargas. Como, professor, que eu vou fazer isso? Olha para cá. O valor que aparece aqui embaixo do S, ele vai vir a constituir a quantidade de hidrogênio. Então, sempre em cima do hidrogênio, gente, vai aparecer 1. Lembra que o hidrogênio, na tabela periódica, está no grupo 1 da tabela. Por isso, essa carga mais 1. Então, você vai ter aqui um mais, que é o 1 que está aqui embaixo, escondido. Não precisa aparecer esse 1. Então, você sobe ele aqui, ó, gerou o H+. E o 2 que está embaixo do hidrogênio vai constituir a carga do S, que é o enxofre, que é 2-. Gente, se vocês olharem, o enxofre está no grupo 16 da tabela periódica. Então, ele tem 6 elétrons. Então, ele precisa ganhar 2. Por isso, essa carga 2- aqui como mais provável. Tá certo? Agora, é só olhar se está tudo ok. Quantos hidrogênios você tinha no início? 2. Aqui você só tem 1. Então, obrigatoriamente, tem que botar um 2 aqui. Quantos enxofre tem aqui? 1. Aqui só tem 1. Faz o comparativo das cargas. 2 positivas, 2 negativas. Então, se o problema pedir para você, qual a classificação deste composto? Ácido, base, sal ou óxido? É um ácido. Prove isto através da teoria proposta por Arrhenius. Você vai colocar a espécie na presença de água. Vai sofrer ionização. No momento da ionização, o que vai acontecer? A separação de cargas. Vai quebrar isso aqui. Vai separar as cargas. Quando separa as cargas, o que vai acontecer, gente? Você vai ter aí, ó, hidrogênio e enxofre. Vamos agora constituir as cargas. Porque lembra, ionização vai gerar íons. Então, o que vai acontecer? Esse 1 vai subir, ficando positivo, o cátion. E esse 2 vem para cá, ficando negativo. Balanceia a quantidade de massa, a quantidade de espécie. Tem 2 hidrogênios, tem que ter 2 aqui. Tem um enxofre, tem que ter um enxofre aqui. As cargas é só confirmar agora. Ó. 2 positivas, 2 negativas. Tá feito, tá ok, não tem mais o que pensar. Eu pergunto, deu para vocês entenderem como se caracteriza uma espécie ácida, tem que ter hidrogênio no início, como faz a ionização, a separação de cargas? Deu para entender? Deu, professor, mas tem como o senhor dar outro exemplo? Com certeza. Vamos imaginar que você tenha essa espécie agora. Vamos colocar aqui. Deixa eu apagar essa, né, que já vai ficar gravado lá na gravação de vocês. Vou usar esse mesmo espaço aqui para que vocês possam ver diante do exemplo geral, né, que é esse aqui. Então, vamos colocar aqui... Deixa eu colocar uma coisa... H2SO4. É um ácido, está aqui o hidrogênio no início. Escreva o processo de ionização, a equação de ionização. De acordo com a teoria de Arrhenius, isto aqui, quando está na presença de água, tem que gerar quem, gente? Hidrogênio e o resto. Então, o que você vai fazer? Bota aqui hidrogênio mais o resto. Quem é o resto? Isso aqui, ó, SO4. Sempre vai fazer assim, gente.
Sempre vai ter hidrogênio no início e o restante. O restante é a espécie negativa, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos gerar as cargas. Para gerar as cargas, nós vamos olhar para o final. Neste aqui tem um detalhe, pessoal. O anterior era isso aqui, concordam? H2S. No finalzinho do S tem 1. Certo? E aqui no hidrogênio tem 2. Olha para aqui agora. O hidrogênio aqui tem 2, vai subir o 2 para cá. Isso aqui tudinho vai ficar 2 menos. Certo? Você pode botar ele mais para cá no final. Botei aqui porque não tem espaço. Agora, quanto vai ficar em cima do hidrogênio? Sempre vai ser quanto? Mais. Aí alguém vai dizer, professor, mas não tem um 4 no final? O 4 é do todo ou o 4 é só indicando a quantidade de oxigênio? Estou perguntando para vocês. Indicando a quantidade de oxigênio? Isso. Então, o que vai subir para o hidrogênio, pessoal, não é o que está indicando a quantidade do oxigênio. É o que está indicando o todo. E o todo tem um parêntese escondido aqui. E se tem um parêntese escondido, no final tem 1. Certo? Professor, aquele 2 negativo ali veio... Esse aqui, ó. Veio desse aí, né? Tá. Isso. Sempre, Sandro, o que tiver aqui embaixo, do lado do hidrogênio, vai se transformar no expoente da outra espécie. E o que tiver desse aqui é o contrário. Você faz um cruz credo assim, ó. Faz um troca. A regra de 3, né? É como se fosse uma regra de 3, mas não é. Só para você visualizar. Então, o que tiver aqui embaixo é o expoente desse que está à direita. Certo? E o que tiver embaixo do da esquerda, do da direita, passa a ser o expoente da esquerda. É só trocar direita pela esquerda. Certo. Certo? Então, em cima do hidrogênio, gente, sempre olha para cá, ó. É 1 que tem em cima. Então, esse 4 que está aqui no final é a quantidade de oxigênio. Não é ele que vai ser a carga do hidrogênio. Aí você olha, como tem SO junto, você já pensa logo, tem um parêntese com isso tudo dentro. Então, você vai botar um parêntese aqui, visualmente, não precisa escrever, e no final tem 1. Quando o parêntese já aparece, é ótimo. E esse 1 que está aqui é a carga daqui. Para finalizar, você vai contar. Quantos hidrogênios você tem aqui? 2. Então, aqui tem que ter 2. Isso aqui tudo aparece quantas vezes? 1. Então, está aqui 1. Não precisa botar 1. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Então, isso aqui é a equação de ionização dessa espécie. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que essa espécie, quando posta na presença de água, sofre ionização e esses íons aqui são formados. Isso é muito importante para você observar a condução de eletricidade dentro de um processo. Então, são esses íons livres aqui que vão permitir essa migração de corrente, né? Essa geração de corrente. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Joia. Professor, no caso, sempre tem que vir o hidrogênio no início, né? Para ser. De acordo com a teoria de Arrhenius, para ser ácido, tem que vir o hidrogênio no início. Como você visualiza isso? Quando você coloca na presença de água, ele vai e aparece. A carga positiva para o íon hidrogênio é gerada. Tá certo? Então, o íon hidrogênio se forma quando você coloca a espécie ácida na presença de água, porque isso vai gerar um processo chamado de ionização. Tá certo? Tá certo. Agora veja, e se for uma base? O processo visto por Arrhenius é praticamente semelhante. A diferença, pessoal, é que no caso das bases, vai sofrer um processo chamado dissociação. Tá certo? Então, dissociação quando você tem base. Ionização quando tem ácido. Tá certo? Então, nesse caso aqui, você vai ter um composto molecular. Aí você diz, por que, professor, que é um composto molecular? Hidrogênio, enxofre e oxigênio são ametais. Ametais vai formar isso aqui, um composto covalente.
que se uniu por compartilhamento de elétrons. Então, a gente chama isso de compostos moleculares. Então, vai sofrer ionização. No caso da base, você tem um cátion e tem um ânion. Tá certo? Propriamente dito. Ou seja, você tem um metal e tem um ametal. E aí você tem ligação iônica. Portanto, que você diz que é um composto iônico, vai sofrer dissociação iônica. Tá certo? O processo é o mesmo, pessoal. A diferença é que no composto iônico, a carga já existe. Já está dizendo, composto iônico, já tem íon. E no composto molecular, essas cargas vão ser geradas parcialmente. É aquilo que nós falamos nas aulas quando discutimos ligações químicas. Mas o processo de formação é o mesmo. O que vai acontecer? Quando você tem uma base qualquer, na presença de água, de acordo com a teoria de Arrhenius, isso vai sofrer uma dissociação. E vai gerar quem? O OH-. Ao passo que o ácido gera o hidrogênio, a base vai gerar o OH. Então, separa as cargas. Ó. Coloca o C, coloca o OH. O X que está aqui embaixo é a carga positiva do C. E aqui embaixo do C tem 1. Ele vai subir para gerar a carga do OH, que é menos 1. Em linhas gerais, H sempre vai ter mais em cima. E OH sempre vai ter menos em cima. Certo? Em linhas gerais, caracteriza-se assim. Agora a quantidade, ó, XOH, XOH. X menos, X mais. Vamos botar número para visualizar isso? Observe que você tem isso aqui, ó. NaOH. OH no final, isso é uma base. Escreva a dissociação iônica dessa espécie. O que é que você tem que fazer? Separar a carga positiva da carga negativa. Então, coloca a água aqui. Quando bota água, separa essas cargas. Então, vai gerar aqui Na e OH. Aqui embaixo do Na tem 1. Vai ficar menos 1 aqui. Aqui embaixo do OH tem 1. Quando vem para cá, mais 1. Só tem um Na, só tem um OH. Uma carga positiva, uma carga negativa. Vamos aumentar a dificuldade. CaOH2. Vou já fazer um paralelo, gente. Por que em cima desse Na tem uma carga positiva? Você já tem condições de me responder isso. É do hidrogênio? Não, não tem hidrogênio aqui. Por que tem esse mais em cima desse Na? Não é do H, não? Não. Vem do H. Mas eu quero saber em termos de tabela periódica. É a carga elétrica. Por que tem esse mais aí? Tem um elétron. Exatamente. Lembra que o sódio, que é o Na, está no grupo 1 da tabela periódica. Então, se ele está no grupo 1 da tabela periódica, é notável que na camada de valência ele tem um elétron. Então, ele quer perder um elétron. Então, por isso que aqui tem esse mais. E o que ele quer perder aqui, esse aqui quer ganhar. Tá certo? Então, é sempre aquilo que a gente viu lá atrás, serve para cá. Tá certo? Então, aqui, como seria a geração da carga aqui, gente? Ca e OH. Separe primeiro, não pense nas cargas ainda, só separe. Ca mais OH. O 2 que está aqui é a carga do Ca. Então, vai ficar 2 mais. A mesma pergunta eu faço. Por que tem que ter 2 mais aqui? O cálcio está lá no grupo 2 da tabela. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, é natural que apareça esse 2 aqui. Tá certo? E o OH, quanto vai ficar em cima dele? Se aqui embaixo tem 1, quando vem para cá vai ficar... Menos 1. Menos 1. E agora é só balancear a quantidade. Tem um Ca aqui, aqui tem um Ca. Quantos OH tem aqui? 2. Então, aqui tem que ter 2. 2. Tá certo? Então, ó, 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Perfeitamente. Pergunto, gente, tudo bem até aqui? Tá dando para levar. Dá para caminhar, né?
Agora, gente, olha uma coisa. Na visão de Arrhenius, a neutralização é definida como sendo a combinação de H+ com H-. É como, pessoal, alguém diz, olha, eu estou com muita carga positiva. Como é que eu vou neutralizar? Botando a mesma quantidade de carga negativa. Para formar o quê? A molécula de água. H com OH, H2O. Concordam? Ó, H com OH. H com H são 2H. 2H e O, H2O. Então, sempre que você quer neutralizar alguma coisa, você vai combinar hidrogênio, o íon hidrogênio com o íon hidroxila, formando quem? A molécula de água. Então, neutraliza quando você combina quantidades iguais, tá certo? Quando eu falo de uma neutralização total. Então, tem a quantidade de íon hidrogênio que se combina com a quantidade de íon hidroxila, leva à geração da molécula de água. Essa foi uma constatação também vista por Arrhenius, de acordo com os seus estudos. O que Arrhenius diz para caracterizar um sal? Que toda substância iônica que em solução aquosa sofre dissociação, produzindo pelo menos um cátion resultante da base, diferente de H+, e pelo menos um ânion resultante do ácido, diferente de OH-. Misericórdia, que danado é isso que ele está querendo dizer? É só isso aqui, gente. Vamos observar. O cátion, nós já sabemos que o ácido é uma combinação, que o sal é uma combinação de ácido com uma base. Tá certo? Vou ensinar uma palavrinha para vocês não esquecerem. Não tem o cabo de vassoura? Aqui a gente vai pegar a caba. Caba. O cátion sempre vai vir de um ácido. E a base sempre vai constituir um ânion. Caba, cátion, ácido. Tá certo? Perdão. Cátion, certo? Aqui. Ácido. Base, ânion. Tá certo? Então, cátion resulta de uma base. E o ânion resulta de um ácido. Ok? O que é que ele quer dizer com isso? Isso daqui, que é o cátion, se combina com isso aqui para formar uma base. E isso aqui, que é o ânion, se combina com H+ para gerar um ácido. Estou falando assim porque mais na frente a gente vai precisar disso, quando for estudar reações químicas. Certo? Então, sempre que você tem um sal, é a união de uma parte ácida com uma parte básica. Então, aqui é o cátion, aqui é o ânion. O cátion, tá certo? Deriva, certo? Acho que está trocado isso aqui. Eu estou falando uma coisa e escrevendo outra. A seta está errada. Desenhar de novo. Caba. Eu falei uma coisa e falei, ó. Consoante com consoante, vogal com vogal. O cátion vem de uma base, agora está coerente. E o ácido vem de um ânion. Tá certo? Ó, você escreve caba, consoante, consoante, vogal, vogal. Cátion deriva de uma base e o ácido vai gerar um ânion. Isso, quando se combina, gera quem? O sal. Cátion vai gerar o cátion positivo e o ânion negativo. Tá certo? Cátion, base, ânion, ácido. Tudo bem?
Mesma coisa, gente. Coloca água nisso, sofre dissociação, ó. NaCl. Aqui embaixo tem 1, fica mais 1. Aqui embaixo tem 1, fica menos 1. Por que em cima do Na tem mais? Sódio está no grupo 1 da tabela, tem 1 elétron na camada de valência. Cloro está no grupo 17. Já tem 7, então ele quer ganhar 1. Por isso que tem menos 1 aqui. Essa teoria tem algumas limitações. É restrita somente para soluções aquosas, não aponta para a basicidade da amônia, tá certo? Então, quando você vê a NH3, não vai explicar, a Arrhenius não vai conseguir explicar que isso aqui tem caráter básico, tá certo? Porque não tem OH. Para ter OH, de acordo com a Arrhenius, caracteriza a base. Aí, outro cientista, que é chamado Bronsted, conseguiu provar isso. Quando combinou NH3, certo? Com água. Tá certo? Ele fez essa combinação, aí vai aparecer o OH no meio do caminho. Mas nós não vamos falar disso aqui. A natureza do solvente desempenha um papel crítico nas propriedades das substâncias ácido-base. Por quê? Dependendo do tipo de solvente, você vai solubilizar ou não. Tá certo? Vai ter polaridade compatível para permitir essa solubilidade ou não. Ok? Então, vou botar outro exemplo aqui. Vamos botar aqui CaCl2. É um sal, por essa constituição que nós já vemos aqui, ó. Tem um cátion combinando com um ânion. Esse cátion nem é hidrogênio e o ânion nem é a hidroxila. Escreva agora a dissociação iônica desse composto. Vai gerar o quê? Digam para mim. Quais são as espécies que vai gerar aqui no produto? Cálcio. Cálcio mais E quem? cloro. E Cloro. cloro. Agora é só balancear. Primeira coisa é essa, gente. Separa as espécies e depois você balanceia. Aí tem o balanceamento da massa, que é a quantidade de espécie, e das cargas. Quantos? Aí aqui, o 2 aqui diz que tem 2 mais aqui em cima. Aqui tem 1, fica menos 1. Quantos cálcio tem? Só tem 1. Então aqui não tem que ter 2, só tem 1 mesmo. Aí você diz, mas tem 2 aqui? 2 é a carga. Mas aqui tem 1. Quantos cloro tem aqui? 2. Então aqui, obviamente, bota um 2. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Tranquilo. Não tem mais o que pensar. Se fosse esse aqui, Ca. Vou pegar esse aqui. Opa! Volte, querido. Volte, porque senão não tenho como eu dar minha aula. Minha tá tocando um brega aqui embaixo hoje. Vamos botar esse aqui. Provocar mesmo. CaCO3. É um sal, tá certo? Essa parte aqui vem da base, essa parte aqui vem do ácido. Sempre vai ser assim, cátion e ânion. Então, separa o cátion e o ânion. CaCO3. Agora vamos provocar a cabecinha de vocês. Quanto vai ficar aqui em cima do cálcio? Mais 3. Lembra do exemplo do ácido que apareceu lá atrás quando tinha um 4 no final? Não, professor. No anterior. Olha aqui, ó. Tinha um 4 aqui. Que eu disse, esse 4 corresponde à quantidade de oxigênio ou é a quantidade disso tudo? Era a quantidade de oxigênio. Quantidade de oxigênio. Então, o no que caso, subiu não vai aqui, ser 3. o que sobe aqui é o 4? Não. O que subiu foi o 1 que estava no final. Agora aqui, o que está aqui no final é o quê? No caso, é um. É o 1. Preste atenção no que vai acontecer. Vou botar 1 aqui.
Se eu botar um aqui, aqui tem um, aqui ficaria o quê? Menos 1. Menos 1. Agora, vamos fazer uma análise bem crítica disso aqui. Aonde está o cálcio na tabela periódica? Eita, peraí. Período 2, não, professor? Grupo 2? Grupo 2. Então, se o cálcio está no grupo 2, faz sentido aqui ter mais? Faz sentido? Se não faz sentido, deveria ter quanto? Deveria ter 2, professor. E é exatamente 2 que tem que ter aí. Aí você diz, e como danado esse 2 está, que ele está invisível? É como se essa fórmula, antes de chegar nisso aqui, fosse assim, pessoal. Opa! Fosse assim, ó. Ca2, CO3, 2. É exatamente como se fosse assim. Só que na química, quando esses números aqui são iguais, você pode reduzir isso como se você simplificasse lá da matemática e ficasse CaCO3. Aí é a grande sacada que você precisa ter. Em geral, o número que aparecer aqui vem para cá e o número que está aqui vem para cá. Com o cuidado que esse 3 aqui é do oxigênio. Para a espécie toda tem um parêntese invisível aqui com 1 aqui no final. Em geral, é isso. Quando você faz essa troca, aí você analisa criticamente. Aonde está esse elemento na tabela? Que é para você manter a coerência da carga aqui em cima. Olha como isso faz sentido. Olha para cá. Ó. O 2 estava aqui embaixo, veio para cá, gerou Ca2+. Aí você analisa criticamente, não precisa falar nada. O cálcio está no grupo 2 da tabela. Então ele tem 2 elétrons na camada de valência, então é natural que aqui em cima tenha que ter 2. O hidrogênio está no grupo 1, então é natural que aqui tenha mais 1. Tá certo? Aí quando você chega nessa situação, olha o que aconteceu. Você colocou a carga daqui, você não está errado. Coloca aqui embaixo, vem para cá, esse aqui vem para cá. Mas quando você faz a sua análise crítica, você pensa logo, cálcio está no grupo 2 da tabela. Então, se ele está no grupo 2, para manter a coerência, aqui tinha que ter 2+. Então, se aqui tem que ter 2+, aqui, obviamente, tem que ser quanto? 2-. Mas a fórmula em si, ela foi minimizada a esta condição. Mas, no geral, ela deveria ser escrito assim. Mas todas as vezes na química, quando esses números aqui são iguais, você pode simplificar, reduzindo a esta expressão. Deu para entender? Então, não esqueça nunca. Faça a carga que está aqui, o índice que está aqui, se transformar em carga. Troque. Aí você analisa criticamente. Está coerente? Beleza. Não está coerente? Como deveria ser? A posição do elemento na tabela periódica influencia nesta conclusão. Tudo bem? Olha outro exemplo para a gente ver se faz coerência. Professor, Sim. no caso, a gente tem que olhar em qual grupo ele está, né? Isso. Olha onde o elemento está. Para quê? Para você confirmar se a carga que você atribuiu ali, ela está coerente. Certo? Olha esse outro exemplo para ver se está coerente ou não. Al2SO4 3. É um sal. Vai gerar o que aqui depois? Digam para mim. Vai gerar quem? O alumínio, Alumínio mais SO4. SO4. Agora vamos para as cargas. Esse 3 que está aqui, pela regra, ele tem que estar lá em cima. Então, aqui vai ter 3+. Sim. Opa! 3+. E o 2 que está aqui, vem para cá.
2 menos. Agora vamos confirmar, gente. Onde está o alumínio na tabela? No grupo 13. Então, se ele tem 13, aqui tem que ter 3 mesmo, tá certo, não é? E o enxofre e o oxigênio está onde? Estão onde, na verdade? 16. Então, 16 já tem 6, então ele quer ganhar quanto? 2, né? Ou é, 2. Tá Já tem correto. 4. Quantos alumínio tem aqui? 1, né? Tem 2, ó aqui, 2. Tem 2, Então, desculpa. bote 2 aqui. Quantos SO4 tem aqui? 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Então, tá tudo certinho. Repetindo, ó. Alumínio, SO4. O 3 sobe, positivo. O 2 vem para cá, negativo. 2 alumínio, 2 alumínio. 3 SO4, 3 SO4. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Tudo bem? Nossa, é moleza, né? Professor, podia repetir essa aí de novo, essa mesma aí? Claro. L2, Eu só espero que depois não derrubem essa gravação, porque tá tocando uma música aqui do lado, certamente essa música vai ficar na gravação. Professor, no caso, esse O é o enxofre e o oxigênio, né? Isso, exatamente. Enxofre e oxigênio. Eu tava me atrapalhando só nesse final, eu tava caçando o SO na tabela periódica, eu disse, oxi, não tem. São dois elementos. Ah, tá. Então, no caso, no final, vai vir esses 2 elementos assim, né? Ou só um. Ou só um. Quando vir 2 assim que eu não encontrar na tabela periódica, eu vou caçando ele individual para saber qual é quem, né? Isso, exatamente. Então, você tem aqui, ó, alumínio, ó, Sandra, mais o SO4. Sempre faz isso. Agora é hora das cargas. O 3 é a carga do alumínio positivo. E esse 2 vem para cá. Vamos botar padrão, né? 3 mais, 2 menos. Então, esse vem para cá. E esse vem para cá. Certo? Agora, faz análise para saber se está tudo bonitinho. Alumínio está no 13, tá. Então, é 3. S e O estão lá no 16. Então, cada um tem 2 lá. Então, 2 está aqui. 16 ele já tem 6, precisa ganhar 2. Coloca lá. 2 alumínio. 2 alumínio. SO4 apareceu 3 vezes. 3 vezes para ele. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Está tudo positivo. Ou, está tudo ok. 6 carga positiva, 6 carga negativa. Tudo bem? Tudo, professor. Agora, se Tudo jóia. eu ter exemplo assim, com outros elementos, Perdão, cortou, como é que é? se o senhor poderia dar outro exemplo com outros elementos. Claro. Dá um exemplo com uma expressão grande assim, professor, como essa. Uma formação. Vamos botar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui um exemplo. CA, NA, NO3. E agora? Agora eu suponho o Na mais NO3. É o Mais sódio, né? NO3. Isso. E Quanto tem aqui no final? Quanto vai vir para cá e quanto vai vir para cá? Para ir para cima do Na, vai. professor. Para cá vem 1, né? Negativo. Vamos fazer uma coisa, vou passar uma dica bem rápida para você. Olha, aqui eu não já estou vendo que é 1 que tem. Quando vem para cá não vem menos 1. Sim. Não tem que estar igual.
Se aqui é Sim. menos 1, aqui obviamente tem que aparecer quanto? Um positivo, não? Um positivo. Certo? Você pode fazer assim também, ó. O número que está aqui, que você já está vendo claramente que é 1, ele vem para cá. Então, obviamente, aqui tem que ter 1 também. Aí você já descarta a possibilidade de levar o 3, porque o 3 está representando o oxigênio e não o todo. O todo é o parênteses invisível, que tem 1 aqui. Aí eu pergunto, está coerente? Onde está sódio na tabela? No grupo 1. Então, a carga dele é 1. Então, aqui tem um sódio e só tem um NO3. Aí você diz, tem só um? Tem um parêntese aqui escondido. E um 1 no final. Então, tá tudo certinho. Certo? Então, sempre você vai separar, gerou as cargas, tranquilo. Deixa eu ver esse aqui. Cu, SO4, 2. Aí o senhor vai colocar Cu Cu mais SO4, E fecha agora? parênteses. Não precisa botar parênteses. Não precisa não. Aí o senhor coloca no Cu em cima, o senhor vai colocar mais 2 Isso. e no SO4 uma carga positiva em cima. Só uma. Se eu botar só uma, dá certo? Não, tem que ser o 2 negativo. Isso. Aí você bota só assim, ó. Bota o menos e deixa aqui o 2. Certo? Que é esse 2 aqui, ó. Sim. Tá certo? Aí 2 positivas, 2 negativas. Certo? Então isso aqui, eu nem sei se essa espécie aqui existe desse jeito. Certo? É uma coisa fictícia. Mas só pra gente ter uma ideia como faz. Tudo jóia? Sim. Ok? Então vamos passar adiante. Então aqui tem um resuminho do que vimos na tela passada. Esses três fenômenos aqui acontecem na presença de água. A dissociação iônica existe quando você tem substância iônica. Substância iônica, pensa, quando está unido por... você tem um metal unido a um ametal. Ocorre transferência definitiva de elétrons. Tá certo? Você tem ligação iônica. Neste caso, o que a água vai promover? Ele vai separar os íons. O composto já tem os íons. Quando você coloca água, só separa. E isso indica condução de eletricidade. Aqui são vários exemplos que nós já vimos na tela anterior. NaOH na presença de água vai gerar Na+, OH-, CaOH2 na presença de água vai gerar Ca2+, mais 2OH-. Lembrando, cálcio, OH. O 2 vem aqui para cima, vai gerar 2+, e aqui vai gerar -1. Tem 2 cargas aqui, 2 aqui. E todos esses outros exemplos estão obedecendo a este composto. Ou seja, aqui são bases, aqui são sais. Bases e sais, substâncias iônicas, vai promover dissociação iônica. O que é isso? O composto, quando posto na presença da água, vão separar os íons, os cátions e os ânions. No caso da ionização, acontece com substâncias que são moleculares, unidas por ligações covalentes, por compartilhamento de elétrons, quando tem ametal com ametal. Neste caso, o que é que vai acontecer? Quando você coloca o composto na presença de água, vai formar os íons, de acordo com a reação com a água, e vão ser espécies também condutoras de eletricidade. Foi o que aconteceu com os ácidos. Você tem HCl, que é um hidrácido, e o HNO3, que é um oxiácido. Independente do tipo, quando coloca na presença de água, vai gerar o íon hidrogênio e produzir os ânions. Isso de acordo com a teoria de Arrhenius. Tá certo? E o outro ponto é a dissolução. Gente, dissolução é o ato de dissolver alguma coisa. Imagine que você tem uma colher de açúcar
e vai misturar com água, tá certo? Então você vai dissolver, vai tornar solúvel, vai formar uma solução. Pode ser uma substância iônica e pode ser uma substância molecular, tá certo? Então, esse termo tanto pode usar quando é substância iônica e quando é substância molecular. Ou seja, quando você tem um composto unido por ligações iônicas ou um composto unido por ligações covalentes. Vai formar uma solução. O que é uma solução? É a união de um soluto com solvente. Para facilitar na cabeça de vocês o entendimento, pense: sal de cozinha e água. O sal de cozinha é o soluto, a água é o solvente. A união de um soluto com solvente gera uma solução, que é sempre uma mistura homogênea, que é constituído por uma única fase. Tá certo? Então, quando você disser, professor, eu vou misturar açúcar com água, então você vai fazer uma dissolução. Vai tornar solúvel aquilo. Tá certo? Então, o que se tornou solúvel, a gente chama de solução, que é uma mistura homogênea, que é constituído por um soluto e por um solvente. O soluto é o sal de cozinha, o solvente seria a água, nesse exemplo que eu trouxe. Tudo bem até aqui, gente? Dissolução já tem íon, botou água, só separa. Ionização não tem íon propriamente dito, mas eles se formam decorrente com a reação com a água. Gera o cátion e gera o ânion. E todos dois vão promover condução de eletricidade. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Agora o que é que vamos fazer cálculo com isso? Aqui a gente já aprendeu a fazer, ó. Agora nós vamos identificar a contagem dos íons na solução. O que é que eu quero dizer com isso? Nós vamos determinar a quantidade de entidades, ou seja, de átomos, moléculas, de íons, em uma solução. O que é solução? Soluto mais solvente, com auxílio da grandeza quantidade de matéria. Essas unidades de concentração, sempre nós vamos envolver a relação do soluto com solvente, tá certo? Dentro do meio da solução. Então, nós podemos calcular mol por litro, grama por litro, miligrama por litro, que é ppm, ou seja, parte por milhão. ppm, parte por milhão. Tem parte por bilhão também, que é micrograma por litro. Percentual massa-massa, massa-volume, tem volume também, tá certo? Então, são unidades de concentração. Ou seja, você vai relacionar a quantidade de soluto no meio da solução. Então, vamos pegar como exemplo a concentração mol por litro dos íons cálcio e cloro em uma solução, 1 mol por litro de CaCl2. O que é que você vai fazer? Pega a espécie primeiro, coloca ela aqui e faz a dissociação. Na presença de água, gera os íons. CaCl2, certo? CaCl2 gera o cálcio e gera o cloro. Agora é só balancear. O 2 vai para cá, fica 2 mais. O 1 que está aqui fica menos 1. 1 cálcio, 2 cloro. Fez isso aqui, gente, aí você vai olhar para o valor numérico que está no problema. Essa solução tem 1 mol por litro. Qual é o significado? 1 mol em 1 litro de solução. 1 mol do soluto, que é o sal CaCl2, em 1 litro da solução que tem lá. Ou seja, misturou com água, por isso que tem água aqui. Mantendo essas proporções, o que é que vai acontecer? Ó? Gente, você tem 1 mol, essa quantidade. Quando transformou, permaneceu 1 mol. Então, permanece a mesma quantidade. Se aqui tem 2 mols, tem que duplicar. Então, se 1 tinha 1 mol, 1 tem 1 mol, 2 vão ter quanto? 2 mols. Por isso que aqui é 2 mol por litro. Então, qual é a quantidade das espécies? Pensa, uma quantidade aqui tem essa.
Quando transformou, que gerou os íons, permaneceu 1. De onde veio esse 1? É a quantidade de cálcio que tem aqui, ó. Então, se permanece 1, permanece a mesma quantidade. Se dobra, dobra a quantidade. Se triplica, triplica a quantidade. Se for metade, divide pela metade. As proporções estequiométricas têm que ser obedecidas. Tudo bem, gente, até aqui? Pessoal, se aqui fosse 3 em vez de 1, aqui tem 1 para 3, aqui tem 1, continuaria 3. Se aqui tem 2 e a quantidade aqui não é mais 1 e é 3, quanto deveria aparecer no lugar desse 2? 3, né? Se é 1 para 3, quando você dobra o 3, ficaria quanto? 6. 6. Então, sempre a quantidade que tem aqui indica o que você vai fazer com a quantidade de partida. Então, se a quantidade de partida for 2, aqui vai dobrar. Se a quantidade de partida for 1, aqui vai dobrar. Quanto é o dobro de 1? 2. Se aqui tivesse um 3, iria triplicar. E se aqui tivesse metade, assim, ó. 1/2 é metade. Se aqui tivesse metade, quanto é a metade de 1? Quanto é a metade de 1? 0,5. 0,5. Ia ser 3, né, professor? 0,5. Metade de 1, 0,5. Desculpa. Certo? Olha outro exemplo, para ficar melhor. Eu tenho aquela espécie que eu já botei lá, o Al2SO4. Ó. Separa o Al, separa o SO4. Olha as cargas. 3 positivo, 2 negativo. 2 alumínio, 3 SO4. A quantidade de partida é 1 aqui, ó, 2 e 3. Essa quantidade aqui tem 0,2. Certo? Essa quantidade aqui tem 0,2. Ora, se a quantidade de partida é 0,2, aqui está mandando dobrar. Quanto é o dobro de 0,2? 0,4. Quanto é o triplo de 0,2? 0,6. Esse colchete aqui com o elemento dentro é concentração mol por litro. Por isso que aqui tem mol por litro. A gente chama isso de concentração molar. Então, para 1 mol disso aqui, eu tenho 0,2 mol por litro. Para 2 mols disto aqui, 0,4 mol por litro. Ou seja, qual é a quantidade de alumínio 3 quando dissolveu em água se eu tinha essa quantidade? 0,4. Qual a quantidade de SO4 2- se no início eu tinha 0,2? Quando dissolveu lá, quando gerou essa carga, 0,6. Este número que está aqui do lado chama fator estequiométrico. Ele multiplica a quantidade disso aqui no início. Professor, que número, professor? É que não dá para ver, não, a sua certa. Aqui, ó. 0,2, ó. Ah, tô vendo. Tá, desculpa. É Para que 1, ó. Para 1 é 0,2. Se para 1 é 0,2, para 2 é o dobro. Então, 2 vezes 0,2, 0,4. 3 vezes 0,2, 0,6. Sempre você vai fazer assim. Certo? Olha o outro exemplo. Ce2SO4 3, ó. Ce2SO4 3, ó. Separa o Se, separa o SO4. O 3 vem para cá, 3 positivo. O 2 vem para cá, 2 negativo. 2Ce, 2Ce. 3SO4, 3SO4. No início tem 2, ó. 1 para 2. Aqui dobrou essa quantidade. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Difícil isso, gente? Suponha que você tivesse isso aqui, ó. NaCl. Na mais Cl aqui menos, aqui mais. E aqui no início, ó, tem 1 e 1, né? No início, digamos que você tem aqui 0,5 grama por litro. Tanto faz grama litro a menos 1, como colocar assim, gente. Grama por litro, é a mesma coisa.
Ora, se 1 tem 0,5, aqui permaneceu 1, quanto vai permanecer dessa quantidade aqui? 0,5. E aqui que é 1 também, 0,5. Se aqui fosse 2, o dobro de 0,5, aí seria 1. Se aqui fosse 3, o triplo de 0,5. Se aqui fosse metade, quanto é a metade de 0,5? É só dividir 0,5 por 2. Daria 0,25. Deu para entender? Uhum. Então, o cálculo sempre é desse jeito. Para que serve isso? Para você indicar a quantidade de espécies presente lá naquela quantidade de água. Tá certo? Em termos quantitativos, você realiza o procedimento dessa forma. Tudo bem, gente, até aqui? Entendi. Agora vamos aprender a mexer com a força dessas espécies. Em termos, quando é que eu sei que é forte e quando é que eu sei que é fraco. Isso vai nos ajudar a compreender por que a chuva é ácida, por exemplo. Então vamos lá. Cabo de guerra para ficar mais fácil para a gente entender. Fica um grupo de um lado, outro grupo de outro. Seja meninos de um lado, meninas para o outro, meninos e meninas misturados, não importa. Coloquem-se na posição de um cabo de guerra. E vamos analisar a força desses eletrólitos, dessas espécies, para saber se é ácido, forte ou base forte. Regra primária. Pensa que todo mundo é fraco. Em geral, via de regra, todos os ácidos são fracos, todas as bases também são fracas. O que vai mudar? As exceções. Língua portuguesa é cheia de exceção. Química não vai ser diferente. Tem exceção também. Quais são as exceções? Vamos começar pelos hidrácidos. São os ácidos que não têm oxigênio. Em geral, tudo é fraco. O que quer dizer isso? Conduz muito pouca eletricidade. Tá certo? Qual é a exceção? Ou seja, quem é forte? Cloro, bromo e iodo. Apareceu esses três, o ácido ele é forte, porque o resto é tudo fraco. Nos oxiácidos, aí tem uma regrinha que é para a gente aprender. Olhe como você vai fazer. Preste atenção que ninguém vai errar mais nunca. Seja hidrácido, seja oxiácido, regra geral, pensa que todos são fracos. Quando não é fraco? Quando discordar, quando é forte. São as exceções. Quais são as exceções? Hidrácido, cloro, bromo e iodo. Apareceu esses três, caracterizando um ácido, ele vai ser forte. Tá certo? Os oxiácidos, tem uma regrinha que eu vou ensinar para vocês agora. Sempre nos oxiácidos não tem oxigênio e hidrogênio, então você vai subtrair a quantidade de oxigênio da quantidade de hidrogênio. Olhe e subtraia. Quando o resultado for 0, é fraco. Quando o resultado for 1, diz que é moderado. Quando é 2, é forte. Quando é maior que 2, é muito forte. Tá certo? Então tá aqui, ó. Fraco, quando essa diferença der 0. Que diferença, professor? Ainda não entendi. Pegue o oxigênio e desconte a quantidade de hidrogênio. Descontou? Agora analisa. Se der 0, é fraco. Se der 1, semiforte. Se der 2 ou mais, ele é forte. Veja o exemplo. H3BO3. Eita, danado, como é que eu vou saber agora que ele é forte ou que ele é fraco? Pega o oxigênio e subtrai o hidrogênio. Tem 3 aqui, tem 3 aqui. 3 menos 3, 0. Ora, deu 0, ele é o quê? Ele é fraco. Faz o outro. H2SO4. Eita, como é que eu vou saber se é forte, se é fraco? Porque o professor disse que, em geral, todo mundo é fraco. Mas tem exceção. Pegue o oxigênio e tire o hidrogênio. 4 menos 2, 2. Eita, deu 2. Então, ele é forte. Olha outro exemplo. H3PO4. Pega o 4 e desconta o 3. Deu 1. Aqui tem moderado, mas você pode chamar de quê? Semiforte. Tá certo? Aqui tem muito forte. Por que tem muito forte? Porque é muito maior do que 2.
E se eu botasse forte, professor? Estava errado? Não, é forte. Tá certo? Então, pensa. Todo ácido, via de regra, ele é o quê? Fraco. Quais são as exceções? Tem para os hidrácidos e para os oxiácidos. Hidrácido vai ser o quê? Quando aparecer cloro, bromo e iodo. Vai ser sempre forte. Os oxiácidos, não decore nada disso, por favor. Pegue o oxigênio e desconte o hidrogênio. Deu 0 essa diferença, ele é fraco. Deu 1, semiforte. Deu acima, deu 2 ou mais, ele é forte. Tudo bem? Tranquilo? E as bases? Mesma coisa. Pensa que todas elas são fracas. Quando não é fraca é porque é forte. Aí entra as exceções. Quais são as exceções? Somente aquelas que estão no grupo 1 e grupo 2 da tabela periódica. O que é isso? Metal alcalino e alcalino terroso. Apareceu um desses elementos. Professor, eu não me lembro quem são os metais alcalinos. Pega a tabela e olha lá. Sódio, potássio. Grupo 2, cálcio, berílio, cálcio, magnésio. Certo? Então, consulta a tabela. Então, se aparecer isso aqui, gente. NaOH, CaOH2. São bases fortes ou fracas? Em geral, todas são fracas. Mas tem exceção. Qual é a exceção? Se aparecer um metal alcalino ou um alcalino terroso junto do OH. Sódio é metal alcalino. Cálcio é alcalino terroso. Então, apareceu isso aqui, é exceção. O que é exceção? Em geral, tudo é fraco. Ora, se não é fraco, é porque passa a ser forte. No caso dos oxiácidos, eu esqueci de dar um exemplo para vocês. Esse aqui, ó. H2CO3. Gente, H2CO3 é um ácido. Em geral, tudo é fraco. Será que é fraco mesmo? Tem oxigênio e tem hidrogênio. Vamos tirar 3 menos 2 dá quanto? 1. 1 seria o quê? Semiforte. Só que H2CO3 é um caso à parte. Ele é fraco. Por que ele é fraco? H2CO3 é uma substância muito instável. Quando presente no ambiente e está no ambiente, vai gerar isso aqui, ó. H2O e CO2. Certo? Água e CO2. Quando se combina, gera H2CO3. Então, CO2 está no ambiente e a água tem vapor de água no ambiente. Então, aí você diz, professor, nós estamos convivendo no meio de ácido carbônico e isso não está trazendo problema para a gente? Não traz por quê? Porque isso aqui é um ácido fraco. Mas essa substância aqui ajuda nisso aqui também, ó. Certo? Ajuda na questão da chuva ácida. Tudo bem, gente? Então, se eu perguntar para vocês, dado um conjunto de ácidos e bases, julgue quem é forte, julgue suas forças. Eu quero que você diga quem é forte e quem é fraco. Em geral, pensa que todas são o quê? Fraca. Seja ácido, seja base. Professor, licença, eu preciso sair agora que eu tenho que ir lá em João Pessoa resolver um BO da Energisa que não quer desligar a energia do apartamento que eu morava lá, tá bom? Tudo bem. Tchau. Boa viagem. Obrigado. Certo? Então você tem aqui, ó, em geral todos são fracos. Qual seria a exceção? Passa a ser forte. No caso dos hidrácidos, apareceu cloro, bromo e iodo no meio do caminho, já sabe, é forte. E os oxiácidos? Basta pegar oxigênio e descontar de hidrogênio. Se der 0, é fraco. Se der 1, é semiforte. Se der 2 ou mais, ele é forte. Cuidado com o H2CO3, que é sempre fraco, porque é instável, no ambiente se decompõe facilmente em água e dióxido de carbono. Ok? No caso das bases, também tudo fraco. Exceção, quando aparece um metal alcalino ou um alcalino terroso, caracterizando essa base, que elas passam a ser forte. Tudo bem, gente? Tudo bem? Quando a gente fala em força, a gente fala num conceito chamado de pH.
e esse conceito foi criado, tá, por Sorensen em 1868 e 1939, através, né, de uma escala logarítmica para expressar a acidez ou basicidade de um meio. O que ocorre ao adicionar ácido ou base à água? Então, no caso aqui, o ácido vai fornecer hidrogênio para a água e a base, OH. Nós vimos isso quando estudamos a teoria de Arrhenius. Então, ácido na presença de água gera H+, e base na presença de água vai gerar o íon OH-. E aí nós vamos ter uma solução ácida, neutra e alcalina. Preste atenção, gente, que isso é muito fácil. A escala de pH, ela tem uma variação. Varia de 0 até chegar em 14. Abaixo de 7 é ácido. Acima de 7 é alcalino, ou a gente chama de básico. E no 7, neutro. Então, a escala de pH, ela nos orienta para caracterizar a questão da acidez ou basicidade de um meio, de uma substância. A escala de pH proposta, né, por Soren e Sorensen é uma escala logarítmica que ela vai variar, no caso aí, né, o valor expresso de 0 a 14. Abaixo de 7, ou seja, pH menor que 7, é ácido. Igual a 7 é neutro. Acima de 7 é alcalino. Então, se eu digo para você e digo, olha, existe um rio que está passando na frente da sua casa. Vá lá, colete um pouco de água, leve a um laboratório de química, o laboratório de ecologia química lá do campus 4 da UFPB, para verificar o valor do pH. Aí verificou-se, através da análise, um pH igual a 3,7. Essa solução está ácida, neutra ou alcalina? pH deu 3,7. Está ácida, básica ou está neutra? Ácida. Está ácida, está abaixo de 7. Então, sempre que tiver abaixo de 7, está ácido. Deu 7,1. Está acima de 7? Alcalino ou básico. Deu cravado 7. Neutro. Não é fácil isso? Escala de pH varia de 0 a 14. Para que serve ela? Para indicar a acidez ou basicidade de um meio. Quando a solução tem pH abaixo de 7, ela é ácida. Acima de 7, alcalina ou básica. Deu 7, é neutro. Tá certo? Então, pH menor que 7, ácido, igual a 7, neutro. Maior que 7, alcalina. Ora, gente, se é ácido, tem mais H+, ou mais OH- lá presente? É ácido. Tem mais H+ ou mais OH-? Tem mais H+. Então, por isso que onde tem H3 ou mais é a mesma coisa de H+. H+ é maior que o H-. Quando é neutro, não deu 7? Então, essas quantidades são iguais. E quando é alcalina, tem mais base, ou seja, tem mais OH. Então, isso aqui é menor que isso. Por isso que o pH é maior que 7. Isso tudo deriva, pessoal, quando você tem a água e ela sofre autoionização, gerando H+ e OH-. Gera isso uma constante de equilíbrio, tá certo? É o produto iônico da água. O que é isso? Gera a concentração dos produtos H+ ou OH-, dividido pela concentração do reagente, que é a água. Então, embaixo sempre vai ter reagente. Em cima sempre vai ter essa parte do produto. Se eu pegar esse valor e multiplicar por esse, vai gerar esse K com esse W, que é a constante de autoionização da água. Esse W vem de water, que é água em inglês. Então, KW é a constante de autoionização da água, que é igual à multiplicação do H+ pelo OH-. Tá certo? Se eu quiser expressar o valor do pH na escala logarítmica, como está proposto aqui,
simplesmente eu vou definir dessa forma. Ó. pH menos log a concentração de OH-, de H+. Portanto, se eu quiser descobrir este valorzinho aqui, eu vou transformar essa linguagem. Aí eu vou precisar abrir uma tela em branco, porque envolve matemática e complica muito a cabeça de vocês. Pois não? Professor, o celular está quase descarregando e aqui está com falta de energia, sabe? Aí, se caso eu sair, Tudo bem. só isso mesmo. Tranquilo. Deixa eu duplicar aqui para a gente escrever que fica melhor. Eu pergunto para você, a escala de pH varia de quanto a quanto? A escala de pH varia de 0 a 14. 0 a 14. Certo? 0 a 14. Então, não tem o que pensar. Varia de 0 a 14. Se o pH for abaixo de 7, ácido. For acima de 7, alcalino. For igual a 7, neutra. Quando é neutro, H+ é igual a H-. Quando é ácido, tem mais H+ do que o H-. Quando é alcalino ou básico, vai ter menos H e mais OH. Por isso que aqui tem isso menos do que isso. No caso da água, certo? No caso da água, vamos escrever aqui a água. H2O. Vamos gerar os íons da água. H e OH. Certo? Então, aqui vai ficar o menos. Aqui vai ficar mais. Ok? E aqui, se eu for colocar a quantidade certa, aqui vai ter 2H. Já tem um H com aqui 2H. E aqui já tem o O. Tá certo? Então, aqui vamos gerar. Isso aqui é na presença de água na presença de água. Então, vamos gerar a constante dessa água, que a gente chama de K. Vou botar W de water, que é água. É igual. Você coloca os produtos H+, OH-, e aqui embaixo coloca água. Eu estou colocando entre conchete porque é concentração mol por litro. Isso aqui é uma expressão matemática. Se eu pegar isso e multiplicar por isso, tá certo? Vou botar nem W ainda. Vou botar só o K. Isso aqui multiplicado por isso é que vai gerar a constante. Isso aqui não é água? Constante da água. É igual isso aqui. H+, OH-. Certo? KW é H+, e OH-. Aí agora o que é que vai fazer? Ó? Chegamos nisso aqui. Ó. Vamos definir o pH. pH é igual... Aquele cientista lá definiu desse jeito. Menos o logarítmico, porque ele já disse que é a escala logarítmica, de quem? Do H+. Mesma coisa com o POH. P minúsculo, tá, gente? E o resto maiúsculo. Menos log de OH-. Sempre que você na química enxergar isso aqui, é porque isso é igual a isso. Ó. Menos log. De quem? Do hidrogênio. PA. pKa. Menos o log do Ka. Estão estudando matemática nesse semestre? Cálculos. Estão estudando logarítmico? Vira a função logarítmico lá? Viram isso lá? O quê? Algarismo? Logaritmo. Ainda não, professor. Não. Pronto, mas vamos lembrar lá do ensino médio. Isso aqui tem uma base 10, ó, escondida. Então, se eu quiser transformar isso aqui em outra expressão, eu posso escrever assim. Ó. Isto é igual 10
e bota isso aqui em cima. E o menos fica lá. Certo? 10 menos pH. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. OH menos 10 menos pOH. Certo? Eu estou fazendo isso só para mostrar de onde vêm as coisas, tá? Olha uma coisa. Primeiro eu escrevi a equação da água, gerei os íons. Aí eu escrevo a constante de equilíbrio da água. Ela é definida como sendo a concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. Quem vem antes da seta é reagente, quem vem depois é produto. Então, H+, OH- e água. Uma constante multiplicado por um valor é outra constante, que é a constante da água, igual H+ e OH-. Deixa isso aqui quieto. Aí eu vou para H+, pela definição do pH. pH é menos log de H+. OH, pela definição do pOH, que é menos log de OH-. Isto aqui eu transformo nisso pela manipulação da função logarítmica, transformando numa função exponencial. Então, você vai ter H+ igual 10. Quando não aparece nada, gente, matemática, vocês já vão chegar lá sabendo. Vão dizer para o professor, ó, qual a base quando ela não aparece? É a base 10. Então, 10. Esse aqui passa a ser o expoente e o menos que tem aqui vem para cá. Faz a mesma coisa aqui, ó. OH, base 10, menos o pOH. Isso aqui é isso aqui, ó. Então, você vai fazer, ó. KW é igual 10 menos pH. E o OH, 10 menos pOH. A 25 graus Celsius, isso aqui é 10 a menos 14. E isso aqui é definido, tá? 10 a menos 14. Igual 10 a menos pH vezes 10 a menos pOH. Como aqui é tudo base 10, já vão chegar lá na aula de matemática sabendo também, ó. Como a base é todo mundo igual, pode cancelar a base. Quando cancela, gera só o que está em cima, ó. Se é tudo negativo, vai se transformar tudo positivo. Então, aqui vai ficar, ó, pH mais pOH igual a 14. Eu não queria simplesmente chegar para vocês e mostrar isso aqui, ó. Que pH mais pOH é igual a 14. Então, eu estou demonstrando para vocês, matematicamente, como se chega nessas expressões. Daqui para frente não interessa mais. Então, vem de onde? O pH com pOH vem da combinação do íon hidrogênio com o íon hidroxila, da autoionização da água. Matematicamente, manipulando, o que é que você chega? Que pH mais pOH é igual a 14. Professor, então naquele exemplo da água do rio que está passando lá na frente da minha casa, que foi analisado lá no laboratório de química, que deu pH 3,7. Quanto seria o pOH? É o que falta para chegar em 14. Então, 3,7 menos 14 daria o valor do pOH. Exemplo. Uma amostra de água, de solo, sei lá, foi analisada e o pH deu igual a 8. Qual o valor do pOH? pH deu 6. Qual seria o valor do pOH? Contrário, né? Eu falei, né? pH deu 8. Quanto seria o valor do pOH?
Tem alguém ainda aí ou eu estou falando só? Tem, professor. Hein? Se o pOH é 8, quanto seria o pOH? 6. 6, é o que falta para 14. Não tem o que pensar, minha gente, não pensa muito. A soma dos dois, a escala toda não é 14? Nós acabamos de ver que a escala toda vale quanto? 14. Metade é 7, a outra metade é 7. Abaixo de 7, ácido. Acima de 7, alcalino ou básico. E 7, neutro. Se o pH for 8, quanto é o pOH? É o que eu somando com ele dá 14. Difícil isso? Nem um pouco. Não, professor, agora deu para entender. Certo? Então, por exemplo, olha aqui, você tem o pH para as flores. O pH ótimo das flores está entre 5,5 e 6. 5,5 e 8. Certo? Então, tá aqui, ó. Neutralidade, ou seja, pH 7. Acima de 7, ó, alcalino. Abaixo de 7, ácido. A faixa de acidez e alcalinidade é encontrada na maioria dos solos agrícolas. pH mais comum dos solos, entre 4 e 7. Isso é a fonte de Lopes, em 1989. Outro exemplo, tem que decorar isso não, tá? Olha aqui o organismo humano, ó. pH da saliva, ó, entre 6,7 e 7,2, neutro. Tá certo? Aqui vai o fluxo sanguíneo no estômago. Olha o estômago aqui, cadê? Vamos ver aqui, ó. 8,2. Olha isso aqui, gente. pH do suco gástrico entre 1,2 e 3. Ou seja, muito ácido. Por isso que quando a gente está parecendo um dragão cuspindo fogo, é a acidez do nosso estômago que está alto, né? Vem lá a acidez do suco gástrico. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tomar água com limão em jejum de manhã vai aumentar a acidez ou vai ajudar a balancear? Hein, gente? Eu acho Oi? que aumenta também. Como? Aumenta a acidez. Não, na verdade, o que acontece? O estômago, nessa região aqui, já vai estar muito ácido. Por isso, quando você tem aquela sensação do arroto, né, golfa, quem tem gastrite e refluxo sabe muito bem do que eu estou falando. Fica parecendo cuspindo fogo. Então, quando você toma água com limão em jejum, aquela acidez que está presente no limão, ela vai ajudar a controlar essa acidez. Agora, não se utilize disso para chupar um limão de manhã cedo. Não é isso que eu estou dizendo. Os nutricionistas recomendam muito. Tá certo? Dei uma pesquisada depois. Água com limão em jejum. Né? Esse consumo prejudica, aumenta a acidez, diminui. O que acontece? Fica aí a reflexão para vocês. Olha outros exemplos. Ó. A vida aquática. Ó. Então tá aqui. Ó. Todos os peixes morrem se tiver nesse meio. Aqui nessa região, as moscas d'água e efêmeras morrem. Ovos de peixe morrem. Robalos e trutas começam a morrer nessa região. Caracóis e girinos começam a morrer se estiver nessa região. Todos os peixes morrem se estiver nessa região. Então tem um meio, tem um pH ótimo para poder ter a vida aquática. Pois não? Professor, só o líquido, a água, ela não faz esse controle não da acidez no estômago? Não. Tem que, por quê? Porque ela já está com a quantidade de H+ e OH- balanceada. Então você tem que ter excessos para poder brigar com essa quantidade. É como se isso aqui está muito ácido, você vai colocando substância para que a quantidade de hidrogênio que está aqui, ó, gritando, fosse se combinando. Então quem combina? OH-. Você tem que colocar uma substância que é rica em OH-, que é para poder pegar isso aqui, anular e ir balanceando. Então, em geral, quando você está com acidez muito alta, você tem que colocar algo
que eleve o pH. Tá certo? Tem que elevar o pH. No controle de uma estação de tratamento de água, tem o valor adequado para o pH. E tem as substâncias que você pode empregar para corrigir esse pH. Mais para frente a gente pode falar sobre isso. Certo? E aqui tem vários outros exemplos, ó. Aqui tem um detalhe. No laboratório existem substâncias chamadas indicadores ácido-base, que são substâncias que apresentam diferentes colorações para indicar que o meio é ácido e o meio é básico. No laboratório tem como visualizar a faixa de viragem, ou também chamada de zona de viragem, que é o nome que é dado à faixa de pH, no qual o indicador vai sofrer a mudança de cor. E quando ocorre essa mudança de cor, é que a gente pode inferir se o meio é ácido ou se o meio é básico. Tá certo? Não vamos olhar para essa equação aqui. Vamos olhar para essa tabelinha aqui dos indicadores. Ó. Azul de bromofenol, alaranjado de metila, vermelho de metila. Essa é a região de pH que esse indicador atua. Tá certo? E aqui tem as cores. Ó. A região aqui mais ácida vai mudar de amarelo para o azul, de vermelho para o amarelo, de vermelho para amarelo também, amarelo para azul. A fenolftaleína é o mais usado, tá certo? Então, quando está no meio ácido, ela vai ficar incolor. Quando está no meio básico, vai ficar rosa. Então, quando você tem um recipiente que você pinga gotas de fenolftaleína e a cor permanece incolor, diz que aquele meio é ácido. Mas quando ele muda para rosa, vai dizer que aquilo é base. Então, para que serve o indicador? Para permitir você visualizar pela mudança de cor se o meio é ácido ou se o meio é básico. E quem vai conferir essa cor? É o indicador. Tá certo? Então, são substâncias empregadas dentro do laboratório com aplicação bastante útil. Como medir o pH dentro do laboratório? Tem duas formas. Forma qualitativa e forma quantitativa. Qualitativa, a gente pega o papel indicador de pH. Essa fitinha aqui que vocês estão vendo e tem uma tabelinha de cores. Simplesmente você vai pegar essa fitinha, mergulhar dentro da solução e vai esperar um pouquinho para mudar a cor. E aí você pega essa cor e vem comparando as cores aqui. Olha esse verde aqui, ó. Tá entre 4, 5, 6, entre 8 e 9. Tá certo? Então o pH é entre 8 e 9. Não dá para dizer um valor exato. É qualitativo. Quantitativamente, aí tem um equipamento chamado pHmetro. Tipo isso aqui, ó. Tem um eletrodo, indicador de pH, conectado por cabos e aqui a alimentação com eletricidade. Quando você aperta o ON, vai ligar aqui. Mergulhou o eletrodo dentro da solução, você vai ter um valor registrado aqui. Esse valor é o valor do pH. Tá certo? Tem como calibrar se o pHmetro estiver descalibrado. Aí você usa soluções indicadoras de pH, soluções tampões. Tá certo? Tem como calibrar. Ok? Então já sabe, no laboratório tem duas formas, qualitativa e quantitativa. Papel indicador, você tem um valor qualitativo, não é um valor exato. E aqui tem o quantitativo. Mergulhou, aí dá o valor exatamente. Gente, em casa tem como você fazer isso. Quem gosta de repolho roxo? Aquilo é um indicador ácido-base. É só você cortar o repolho roxo, botar numa panela com água e botar para ferver. Depois você coa, aquela coloração roxa é um indicador. Aí você vai pegar, por exemplo, misturar coisas em casa. Água com... Por exemplo, você vai misturar água com sal, água com hidróxido de cálcio, água com água sanitária. E vai pegar o chá de repolho roxo e vai misturar. E aí você vai ver a cor. Tem vários vídeos no YouTube mostrando isso. Tenham curiosidade e vão lá dar uma conferida. Tá certo? Isso é como você identificar o caráter ácido básico usando indicador ácido base. Tá certo? Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos ficando por aqui. Quando for na aula de amanhã, nós vamos entrar na parte de nomenclatura. Tá certo?
Deixa eu ver aqui o negócio se dá para eu falar sobre outra coisa. Só isso aqui e a gente encerra. Para a gente falar de nomenclatura na aula de amanhã. Aqui é a questão de solubilidade. Solubilidade eu já falei no início da aula, é o ato de tornar solúvel. Os ácidos, seja quaisquer que sejam eles, quando você misturar com água, é sempre solúvel. A base, certo? Todos os hidróxidos, como regra, são insolúveis. O que é uma coisa insolúvel? Tem pouca solubilidade em água, exceto metais alcalinos, amônia e bário. Então, se aparecer isso aqui, é solúvel. Se não, tudo vai ser insolúvel. Na química, gente, quando a gente fala insolúvel, todo mundo aqui já teve essa experiência em casa. Pegar água, misturar com açúcar e botar açúcar demais dentro do copo. Daqui a pouco, o que é que vai acontecer? Embaixo do copo tem um monte de açúcar depositado. Não é assim? A gente chama isso de precipitado, que é um composto pouco solúvel. Tá certo? Então, quando diz aqui, todos são insolúveis, tem baixa solubilidade. Quer dizer que quando misturar, você vai ver o corpo de chão, o corpo de fundo, que a gente chama de precipitado. Onde eu não vou ver isso? Se for ácido, eu não vou ver isso de jeito nenhum. Vai ser todo mundo solúvel. A base é todo mundo insolúvel. É o contrário. Exceto metal alcalino, ou seja, grupo 1 da tabela, amônia, que é o NH3, e o bário, que é esse aqui, ó. Quando aparecer Ba, formando uma base, isso aqui, e qualquer um do grupo 1 vai ser sempre solúvel. No caso dos óxidos, também é a mesma coisa da base, ó. Todo mundo é insolúvel, exceto, mesma coisa, ó, metal alcalino, só que agora é cálcio e bário. Troca a amônia pelo cálcio. É a mesma coisa, base e óxido. Só que troca o cálcio, aqui tem amônia, você vai trocar aqui por cálcio. Os sais é onde a gente precisa de maior atenção, porque a tabela é bem grande. Pelo amor de Deus, não decorem isso. Tabela é fonte de consulta. Então, isso vem como informação no exercício. Por exemplo, sal solúvel. Se for nitrato, olha essa expressão aqui, ó, NO3-, acetato, CH3COO-, são sempre solúveis, independente da espécie com que ele está se formando. Tá certo? Então, todo mundo é solúvel. Não tem nenhuma exceção para essas espécies. Cloreto, brometo e iodeto são sempre solúveis. Tem exceção? Tem. Olha, se esses três vier junto desses, aí vai formar o corpo de chão. Tá certo? Vai ficar insolúvel. Composto com baixa solubilidade. Sulfato, sempre solúvel. Tem exceção? Tem. Se isso aqui se combinar com cálcio, com estrôncio, com bário ou com chumbo, sempre vai ser insolúvel. Mas como regra geral, é tudo solúvel. Esses outros aqui, sulfeto, tudo insolúvel. Tem exceção? Tem. Quando isso aqui está junto de metal alcalino, alcalino terroso ou amônia, aí passa a ser solúvel. Carbonatos e fosfatos são insolúveis. Exceção, metal alcalino e amônia, metal alcalino e amônia. Então, isso aqui, gente, é uma tabela de consulta. Então, se eu botar isso aqui para você, ó, vamos botar um exemplo. NaNO3. Você vai buscar o ânion. Vai buscar o ânion, o NO3. Tá aqui, ó. Independente, ó, do que esteja aqui do lado, vai ser sempre o quê? Solúvel. CaCO3. Procura o CO3 lá na tabela. CO3 está onde? Está aqui, ó. Em geral é para ser insolúvel. Aí olha quem está do lado. Cálcio. Cálcio é metal alcalino? Não. Cálcio é alcalino terroso. Então está aqui dentro, ó. É insolúvel. Então a gente representaria aqui com um S de sólido. Quando misturar com água vai ter um sólido. Vai ficar lá
no fundo do recipiente. Certo? Vamos pegar outra aqui. A L2, SO4, 3. SO4, vamos olhar o SO4. Onde é que está ele? Está aqui, ó. Em geral é solúvel. Vamos olhar se isso aqui está aqui. Tá? Não tá, ó. Cálcio, estronço, bário e chumbo não está aqui. Quem está aqui é alumínio. Então, a L2SO4 é solúvel em água. Isso é em água, viu? Se for outro solvente, aí é outras tabelas. Deu para entender, gente? Você olha a substância, olha o ânion e procura ele aqui na tabela. E vai comparar a solubilidade. Algumas conclusões. Sal insolúvel é que tem baixa solubilidade em água. Todos os sais de metal alcalino e amônio, metal alcalino e amônio, são exceções ao que é insolúvel, ou seja, são solúveis. Metal alcalino e amônio são sempre solúveis. Sais insolúveis sofrem pouca dissociação iônica, ou seja, são maus eletrólitos, conduz muito mal a eletricidade. Então, como eu estou dizendo, tabela é fonte de consulta, não tem para que você estar se desesperando. Analise a tabela e tire suas conclusões a respeito da solubilidade dos sais em água. Ácido é sempre solúvel em água, base e óxido são sempre insolúveis, com exceções dos metais alcalinos, amônia e bário no caso da base, e metais alcalinos, cálcio e bário, no caso dos óxidos. No caso dos sais, pode ter solúvel e pode ter insolúvel. Olha sempre para ele e olha para o ânion. Identificado o ânion, vai para a tabela de ânions, tá certo? Identificar se é solúvel, quem é insolúvel, e a combinação com quais cátions vai gerar insolubilidade daquele composto nessas situações ou solubilidade do composto nessas outras situações. Depois nós vamos fazer exercícios disso para fixar melhor. Então nós vamos ficando por aqui. Agradecemos pela presença de vocês nesta aula e até o próximo encontro nosso no dia de amanhã.